Hoje, a impressão que passa é que qualquer coisa que ele fale não provoca mais o mínimo impacto, principalmente nos mais experientes que já estão acostumados com ele. Então, é um momento difícil, delicado, não estou dizendo que é uma terra arrasada, mas é uma situação grave que o Palmeiras vive e com perspectiva duvidosa. Mas o Abel falou que achou que ele e a equipe não se prepararam mentalmente para esse jogo. Na verdade, ele jogou tudo na conta dos jogadores. Eu também senti isso. Ele não foi legal com o seu grupo e esse é um risco muito grande que ele corre de poder perder, inclusive, esses jogadores. Salve, salve, torcedor Alviverde, é isso mesmo, rapaziada. Você acabou de acompanhar um spoiler sobre a mídia cravando que o Abel pode sim ter perdido o elenco e esse jogo de ontem contra o Novo Horizontino seja uma demonstração de boicote. Sim, o elenco do Palmeiras pode estar boicotando o Abel porque não quer mais ele como treinador do Palmeiras. Então a gente vai falar muito sobre isso. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, chegou a hora da gente falar dessa que foi a maior derrota do Palmeiras na era do Abel Ferreira. Desde 2016, quando o Palmeiras perdeu pro Água Santa por 4-1, o Palmeiras não tomava um sacode desses assim, sem gols e tudo mais. O que você tem para dizer para a gente, Alex Miller e Salazar? É um Palmeiras que está se reconstruindo? Tudo bem que aquele Palmeiras de 2022, 2023 não existe mais e o Abel está tentando achar um novo Palmeiras. É culpa da pré-temporada? São os meninos? O que está acontecendo? Não, meninos não são, meninos não são. Essa é a única que a gente pode descartar de cara. Não, de cara, porque se a gente pegar a escalação de ontem, o Palmeiras só não teve 3 titulares. Então nós estamos cansados de ver todos os grandes times em meio às competições que eles disputam, que essas equipes disputam, jogarem jogos com 3 desfalques. É uma coisa mais normal do mundo. Aliás, muito mais. Poucos estão jogando com tantos titulares assim. O Palmeiras jogou com 7 titulares em campo. Todo o sistema defensivo do Palmeiras era titular. A linha de 4, mais o Emiliano, que hoje é o único volante que o Palmeiras tem. O Palmeiras só não teve o Andréas Pereira, não teve o Marlon Freitas, que foi contratado para ser titular, mas estava no banco. E não teve o Vitor Roque. E o Carlos, né? Miguel. O Carlos Miguel. Eu digo dos 10 da linha, que são os jogadores que definem o jogo, né? O goleiro tá ali. E para mim, nenhum dos 4 gols teve uma responsabilidade grande do Lomba. Enfim, não foi o caso, né? Nossa, também com esse goleiro não tinha como. Não foi isso. Não tem nada para falar do Lomba. Nada. Então, assim, o Palmeiras foi irreconhecível, foi uma atuação vexatória, uma atuação vergonhosa do Palmeiras, principalmente por parte dos cascudos, dos tais jogadores experientes, né? O Abel até no ano passado, no final, reclamou, né, que o Flamengo tinha um elenco mais cascudo, que o Palmeiras tinha uma filosofia diferente, que esse ano precisaria mudar um pouco. Mas, gente, os cascudos do Palmeiras jogaram. O Gomes e o Murilo, há quanto tempo que já não são titulares do Palmeiras? O Piquerez, que tem sido uma vergonha como lateral esquerdo, tá ali jogando. Né? O Flaco Lopes também jogou e não jogou. O Rafael Veiga, então, gente... Não acertou nada. É um fantasma em campo. Surgiu até uma notícia hoje de que o América do México teria interesse. Eu levo o Veiga no aeroporto e agradeço por todos os serviços prestados, mas gratidão não significa que hoje os jogadores do passado possam continuar fazendo sucesso. A roda continua girando, o mundo anda, não tem jeito. Então o Palmeiras vive um momento de crise geral, técnica, tática, de motivação. O Abel Ferreira, ele não é nenhum gênio da tática, ele não é nenhum estrategista maravilhoso, mas o que o Abel sempre teve de ponto forte e diferencial em relação à maioria? A parte mental, a parte de motivar os jogadores. Ele até comentou de isso, extrair né? de cada um aquilo que o jogador tem de melhor e às vezes descobrindo coisas a mais, virtudes a mais que nem o próprio jogador sabia. E ele fez isso com vários jogadores, Zé Rafael, Rony. Ele conseguia fazer isso no Palmeiras com uma certa constância e isso chamava a atenção. Hoje, a impressão que passa é que qualquer coisa que ele fale não provoca mais o mínimo impacto, principalmente nos mais experientes que já estão acostumados com ele. Então, é um momento difícil, delicado, não estou dizendo que é uma terra arrasada, mas é uma situação grave que o Palmeiras vive e com perspectiva duvidosa.
O Alex resumiu muito bem tudo o que aconteceu. A situação do Palmeiras é essa. O que tem que ficar claro nós temos uma pressão muito grande em cima do Palmeiras e principalmente em cima do Abel Ferreira agora, que obviamente não diz respeito só a esse período de 2026. Muitos torcedores podem estar assistindo a gente pensando, mas peraí, 4º jogo do ano. Vocês já estão pegando no pé do cara, mas não. O palmeirense, ele está ressentido porque ele vem de uma temporada de muitas decepções. E aí toma 4-0 do Novo Horizontino, que é um resultado que a gente não pode normalizar, assim como eu falei quando o Corinthians tomou 3-0 do Red Bull Bragantino. Isso aqui do meu lado. Mesmo em início de temporada, mesmo com tudo isso, não dá para normalizar tomar 4-0 do Novo Horizontino. E sabe o que me chamou mais atenção, e tem tudo a ver com o que o Alex falou sobre esse papel do Abel diante do elenco? O Palmeiras sempre se caracterizou, pelo menos nessa era Abel, pela competição. Já muitas vezes não jogar bonito, nada disso, mas o Palmeiras sempre conseguiu competir. Quantas e quantas vezes a gente não viu o Palmeiras tomar 2-0 e empatar, e virar, e tomar 3 e empatar, e virar. Então, sem reação, o Palmeiras era o time que não desistia. O time tal da noite mágica, do Abel, que conseguiu a virada, é incrível. O que me chamou mais atenção na derrota de ontem, a maneira como os jogadores entregaram o jogo no meio da partida. E o Novo Horizontino mereceu, hein? Opa! Claro que mereceu. O Novo Horizontino não é que fez o a Palmeiras parte jogou, dele. não. Agora, a atitude anímica dos jogadores em campo durante o jogo, com um placar ainda ali acessível, que daria para buscar... E o lance polêmico, o pênalti? Pênalti, claro que foi um lance. Vamos mostrar? A gente tem essa imagem? O jogo estava 1-0. Eu acho que é indiscutível. Não, o jogo estava é possível 1-0. que alguém ache que não foi pênalti. Estava 1-0 para o Novo Horizontino. Foi nesse lance aí, ó. Aí, ó. O Alan tomou uma gravata, na verdade. Pênalti. Tomou uma gravata, ó. Pode ver aí no lance, ó. E ele foi puxado pelo pescoço para trás, caiu. O árbitro não marcar na hora, você até releva, porque tinha muita gente na frente. E de uma ignorância do marcador, que eu não sei ali o nome de quem é, mas assim, eu acho que o Alan não teria condições de alcançar a bola. Não, mas o cara a bola fez passaria, né? E pênalti. o Adriano de Assis Miranda, que era o VAR, ele teria que dar alguma explicação, sabe? Ele teria que... alguém tem que cobrar e explicar por que ele resolveu não chamar o árbitro, marcar o pênalti. Aliás, o VAR de ontem era o 4º árbitro naquela final do Paulista de 2018, quando o VAR não existia e ele fez existir. Quando ele de fora deu uma notícia pro árbitro em campo que não tinha sido pênalti no Dudu. Foi o 4º árbitro daquele jogo que foi o VAR de ontem. É só uma coincidência. Calma. Mas me diga uma coisa, o árbitro na posição que ele tá também, me pega muito esse negócio do árbitro também ficar refém do VAR. Sim. Na posição que está o árbitro, tava de frente assim, pro lance. Como que não marca um lance desse? Pois Ele tá bem posicionado, de frente pro lance. É tão perceptível, o braço lá em cima, lá no pescoço. Sim, tudo bem, eu concordo, o VAR deveria ter atuado, mas o árbitro não pode ficar refém do VAR. O árbitro é o árbitro de campo, ele é treinado para olhar esse lance e enxergar o pênalti. Mas o árbitro tem um erro aí, peso 7, e o VAR tem peso 10. Concordo. Assim, não, você tá na TV. Pô, cara, na TV, com replay, com vários ângulos. Espera aí um pouquinho que eu tô vendo aqui. Pá, puxa daqui, puxa dali. E eu sou dessa linha de que quem toma de 4-0 não ter o que reclamar. Não. Mas... Realmente, poderia ficar 1-1. Poderia perder o pênalti, tem tudo isso. Poderia tudo. Mas que um pênalti com um resultado de 1-0 poderia modificar completamente a história do jogo. Claro. Os outros 3 gols poderiam não ter saído. Não seria tão feia a derrota, poderia mudar gente. completamente a história. Ou poderia nem ter perdido. Você faz um animo do jogo. Já pode mudar a estrutura do jogo. Mas o Abel falou que achou que ele e a equipe não se prepararam mentalmente para esse jogo. Na verdade, ele jogou tudo na conta dos jogadores. Eu também senti isso. Ele não foi legal com o seu grupo e esse é um risco muito grande que ele corre de poder perder, inclusive, esses jogadores. Porque na hora que ganha, aí eu ganho junto, né? Mas só fez isso porque é o Abel no Palmeiras. Se ele tivesse num clube novo ali, provavelmente não faria, né? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Bora para a nossa enquete do dia. Abel Ferreira é o principal responsável pelo resultado de ontem? Sim ou não? Para você é? Para você, Salazar? Não, para mim são os jogadores. Então, você que está em casa vai falar se o Abel é ou não o principal responsável. Agora, depois dessa goleada do Novo Horizontino, os muros do estádio do Palmeiras amanheceram pichados. No Allianz Parque, os alvos foram o treinador Abel Ferreira, a presidente Leila Pereira, a diretoria em geral e os atletas, os jogadores. De acordo com o Verdão, alguns dos indivíduos que realizaram o ato foram detidos pela PM. O Palmeiras já está em contato com a Polícia Civil para a identificação plena de todos os envolvidos e planeja realizar um boletim de ocorrência. Que situação, né, gente?
pelo menos a polícia pegou alguns dos envolvidos aí nessa pichação. Isso já é uma tradição no Palmeiras. Não, é a tradição do futebol brasileiro, nada mais normal. É a maneira que o torcedor tem ali de expressar, se manifestar. Mas é crime, picha. Não estou dizendo que está correto. Claro, é crime de vandalismo. Eu estou dizendo que como patrimônio, disse aqui o Alex, tradicional, Aí, uma tradição aqui. É muito comum, é sempre no mesmo Ali, espaço. ele já tem umas 2 latas de tinta guardadas na portaria, porque eles sabem que depois de uma derrota cachapante... Olha lá, a polícia chegou, tá vendo? E eles saem correndo e entram numa outra rua. E repito, isso não está acontecendo porque o Palmeiras tomou uma goleada assim, depois no início de temporada. Isso está acontecendo porque a torcida do Palmeiras, ela vem com o peso da temporada anterior, que doeu, foi pesada para o palmeirense. 3 vice-campeonatos, 2 vezes eliminado para o Corinthians, uma numa final, né, para uma perda de título e uma eliminação. Então, assim, teve muita decepção para o torcedor do Palmeiras em 2025. E aí toma uma goleada do Novo Horizontino, junta tudo no mesmo pacote da nisso. O Abel Ferreira optou por preservar diversos nomes do time do Palmeiras e apostou mais uma vez na base lá em Novo Horizonte. Depois da goleada sofrida, o treinador falou sobre as crias da academia. Vamos assistir. Vamos apostar nos jovens, vamos olhar os jovens, vamos metê-los à prova e nós hoje vemos golos que não podemos sofrer. A responsabilidade de representar o Palmeiras, a equipa do Palmeiras é enorme. O que ele falou? A responsabilidade de representar o Palmeiras é enorme. O time do Palmeiras mesmo, de dirigir o Palmeiras também. Também, assim... Estou com receio de fazer uma que interpretação errada do que ele quis dizer. Eu não acho que ele jogou para os meninos eu acho que nesse ficou, trecho. Nesse trecho não. Eu entendo também o Abel Ferreira. A gente tem que lembrar o seguinte: o cara acabou de tomar um 4-0, ele vai pro vestiário, cabeça quente. Senta ali. É difícil também esperar a melhor frase, né, mais bem pensada. É dúbio, a frase dele é dúbia. Dá para entender que ele deu uma cutucada nos jovens, como também dá para entender que não, que ele está falando ali para todo mundo, que é de fato enorme a responsabilidade de representar o Palmeiras, mas ele diz que vai continuar apostando nos jovens. O jogo contra o Santos, do banco de reservas inteiro, metade era cria oriunda da academia de futebol, né? Revelado pelo Palmeiras. Então, assim, é uma prática comum, acho que ele está correto nessa prática. A questão talvez seja o critério para utilizar estes jovens, e aí eu quero entrar no assunto do Luiz com o Alex aqui. Porque não é porque é jovem que ele tem que usar ou não tem que usar. Ele jovem ou não, jogador de qualidade num time do tamanho do Palmeiras é que tem que prevalecer, é que tem que ter a preferência. Sendo jovem ou não, se o Palmeiras tem um elenco mesclado de jogadores jovens e experientes, quem tem que jogar? Aqueles que estão no melhor momento ali, que tem mais a entregar para o time. Só que tem jovem no Palmeiras hoje que já tem futebol de velho, que já tem futebol que não rende. O Luiz é um caso desse, não é perseguição com o menino, ele pode até ser feliz num outro clube, como, por exemplo, o John foi. Pô, lembra como o Claudinho demorou para estourar? O John foi passando por Corinthians, Santos. O Veiga no Palmeiras também. O Veiga saiu, voltou, teve que sair e voltar. Comum. Então, eu não estou aqui sacramentando o fim da carreira do Luiz, já falei isso aqui uma vez. Mas não dá mais para ele ficar agora no Palmeiras. O John não podia dar um passo dentro do campo, que ele não aguentava o peso da camisa, ele não acertava nada. Foi pro Bragantino, que não tem pressão quase nenhuma, fez o que fez, foi vendido para a Europa, vai ficar milionário jogando no Zenit, jogando bem no Bragantino. Então o Luiz pode ir para um Goiás, pode ir para o Bragantino, para o Curitiba, pode ir para o Uberlândia, Uberaba, pode ir para o Inter de Santa Maria, e aí de repente aflorar, ter mais confiança, o futebol desenvolver, e aí sim passar a ter possibilidade de novo de jogar em times gigantes. Mas nesse momento o Luiz não aguenta, a bola queima no pé, tanto é que ele entregou ontem de bandeja um gol para o Novo Horizontino, de presente, né? Então não dá. E ao passo que tem jovens que mostram talento e que o Abel também não dá chance, como foi o caso do Gilberto. Hoje o Palmeiras tem 2 laterais direitos. Quando joga um, a gente fica com saudade do outro. Aí o outro joga, a gente fica com saudade do um. Já e Kelvin não prestam para jogar no Palmeiras. E o Gilberto está arrebentando no Atlético Paranaense, sendo elogiado todo jogo, dando assistência. Só tem uma questão para mim. O Luigi, por exemplo, a gente não sabe qual vai ser a sequência da temporada, mas se tem algum momento para você dar uma oportunidade de enxergar e perceber se o menino vai dar uma resposta ou não, concorda comigo que agora, nas primeiras rodadas do Paulistão... Mas se tirar ele agora, aí vai queimar de vez. Não, mas já faz 2 anos que ele tem chance. Se tirar agora, provavelmente tem que negociar. Ele não foi lançado agora. Faz 2 anos que ele tem chance. E mas a hora de dar uma oportunidade pro garoto é essa, concorda? A melhor coisa que ele fez foi chorar no Paraguai, quando jogou a Libertadores Sub-20. A coisa mais legal que ele fez. Calma, Alex, calma. Olha, o Palmeiras tem muito
muito que lamentar do jogo de ontem, mas precisa também se preocupar com o próximo final de semana. Veja só o recado do Piquerez. É um golpe muito duro que recebemos, mas o próximo jogo é clássico de São Paulo, nossa casa, assim que temos que virar a página, engolir essa derrota muito forte que aconteceu hoje. E novamente pedir desculpa e o time a verdade que hoje foi uma vergonha. Não está desculpado, mas tem que virar a página, Alex, porque se ficar focado nisso, aí perde de novo do São Paulo. Lógico, a gente acaba falando coisas relacionadas ao que nós vimos ontem, porque foi um golpe duro. É uma vergonha você tomar de 4-0 do Novo Horizontino em qualquer circunstância. Então, o problema é esse e a gente hoje está analisando o que aconteceu ontem. Evidente que se no sábado o Palmeiras vai e mete 3-0 no São Paulo, um exemplo aqui, gênio, Abel Ferreira. Não é gênio, mas as coisas dão uma pacificada, as coisas dão uma amenizada. Estão é normal, mais calmos, faz parte do futebol. O resultado faz parte da consequência. Sendo bom é de um jeito, sendo ruim é de outro. Então, você acha que esse resultado vai alterar o fato de que o Palmeiras briga pelo título? Não, ainda não. Eu também penso assim, foi ainda feio, a gente tem que pontuar. Mas, no meu entendimento, não vai alterar em absolutamente nada na campanha do Palmeiras. Em relação a isso, ainda dá tempo, entendeu? O Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas nos 3 primeiros jogos. Jogando mal. Sem tomar gol. Mas tudo bem, tá todo mundo jogando mal. Mas aí eu tudo acho bem. que é pra pôr a mão na consciência, né, Alex? Não, e talvez faça os caras, eu acho... Eu não acho, não. Tenho poucas dúvidas de que o próximo jogo contra o São Paulo, esses caras vão correr o que não correu. É impossível. Você entende? Porque, assim, o que aconteceu foi muito grave. Então, assim, o próximo jogo, eu tenho poucas dúvidas de que o Palmeiras vai ter pelo menos até na parte anímica, uma atitude completamente diferente. Sem dúvida. Resultado da enquete. Ai, o que será que o pessoal falou, hein? Abel Ferreira é o principal responsável pelo resultado de ontem? Maioria disse lá no site Gazeta Esportiva que sim, 64% dos votos. Obrigado pela preferência. 64%. O Abel escalou o time, como disse aqui como disse o Alex, não era um time extremamente alternativo e tal. Para mim, eram os jogadores. Os cares entraram em campo como se estivessem por uma pelada de churrasco. Eu acho que entrou de salto alto. O Palmeiras, para mim, a atitude dos jogadores. Tem uma imagem, inclusive, que ele tá ali na rodinha, na pausa para a hidratação. Você percebe ele incomodado, irritado e falando da estratégia, da tática, da atitude de cada um. Eu não sei, o Abel tem responsabilidade, mas para mim, aquela atuação, para mim é dos jogadores, está na conta deles. Foram eles que entraram naquela má vontade gigantesca. Não é, Alex? Não. Não? Com certeza, os jogadores têm muita culpa, principalmente os mais velhos, né? Sim. Principalmente os cascudos, como a gente fala. A atitude do jogador não tem... Eu costumo falar assim, isso eu aprendi ouvindo outros técnicos. Não tem técnico que dê jeito, que faça um time ter resultado se os jogadores estiverem dispostos a jogar daquele jeito. E não tá com o salário atrasado. Você entendeu? Quando o cara tá disposto a jogar daquele jeito, meu amigo, você pode ser o Guardiola. Não tem o que fazer, cara. É que eu acho que numa derrota como essa, desse tamanho, o comandante ele acaba tendo que assumir uma responsabilidade, coisa que ele não assumiu na coletiva. Ele fez questão de falar que os jogadores, quando entram, não sei o quê, mas ele não ajuda no intervalo já estava perdendo 2-0. Mas que grande esquema tático ele também tinha que fazer contra o Novo Horizontino. Se você fala contra o Flamengo, por isso ele tem que ir lá e jogar futebol, que ele tem minha responsabilidade. Gente. Mas assim, o time que ele botou em campo não era um time para perder de 4-0. Não, lógico que não, mas naturalmente. Para mim vai nos jogadores. Naturalmente não era. Para mim é postura, é salto alto. Eu também acho, eu não concordo com o resultado da enquete, não. É isso, no meu entendimento é isso. Vamos jogar com o Novo Horizontino, quarta rodada do Campeonato Paulista. Ainda longe. Voltando. É isso. Foram de ônibus. Quantas horas dá? Seria bom ver os bastidores que o Palmeiras às vezes mostra quando interessa e quando ganha. Como é que foi o intervalo do jogo? O que será que ele falou para os jogadores que estava 2-0, né? No intervalo. O que será que ele falou? Isso não vão divulgar. Isso não vão divulgar. Vamos ter uma noite mágica aqui hoje. Só quando ganha, gente. Como disse a pichação, acabou a magia, Abel? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Gazeta Esportiva, falando ainda muito sobre essa derrota de ontem. Mas a questão maior não é os 4-0 de ontem. É a maneira que o Palmeiras se colocou dentro de campo. A postura. Então, realmente parecia que o Palmeiras, o time, o elenco ali não queria jogar. Tava cagando pro jogo. E a única coisa que faz sentido nisso aí, deles entrarem dessa maneira dentro de campo, é quererem boicotar o Abel, cara. E como o Alex Miri falou, cara, o risco é muito grande, ainda mais da atitude que o Abel tá tendo, de colocar os jogadores mesmo pra torrar.
Então, sobre os jogadores. Não jogaram, não fizeram, mas e a parte tática? E sim, rapaziada, olhando por esse lado agora, sinceramente eu acho que faz sentido sim, e pode estar rolando um boicote. E até os mais experientes, você viu a postura do Piquerez ontem? É o Gomes, cara, um dos caras mais raçudos, o Gomes, bom, após os gols, sem ânimo nenhum, desde o primeiro, segundo gol, irmão, em brigar, vambora, vamos fazer, vamos... Irmão, você não viu ninguém ontem fazendo isso? Então, sinceramente, parece muito que o elenco do Palmeiras não quer mais o Abel como treinador. E o Abel a gente já sabe que queimou muitos jogadores. Então, dentro do elenco, pode estar acontecendo, cara, o esquema que o Abel tá montando pra gente tá queimando todo mundo. Então é melhor talvez ele sair e trazer um outro cara. Então é uma possibilidade sim de estar rolando esse boicote. Porque o Abel, sinceramente, parece que ele não tem mais solução. Parece que ele não tem mais ideias. Parece que acabou. Sinceramente. Então praticamente a gente vai pro terceiro ano. Ah, mas 24 ganhou o brasileiro. É, cara, mas ganhou. Isso é muito bom, é muito importante. Mas, sinceramente, o Palmeiras ganhou o brasileiro. Claro que teve os seus méritos. Mas também porque o Botafogo deu muito mole. Então, assim, o Palmeiras conseguiu vencer, ganhar o Brasileirão, porque o Botafogo deu muito mole. 3, desculpa, eu tô já falando besteira, né? 3. O Palmeiras ganhou porque o Botafogo deu muito mole, caiu muito. Da mesma maneira que o Palmeiras fez o ano passado e o Flamengo foi e ganhou. Claro que a gente não tinha essa diferença toda igual o Botafogo tinha em 23. Mas o Palmeiras conseguiu vencer, cara, e a grande verdade, o Abel nunca conseguiu montar um time jogando um futebol bonito, saindo, sempre, quase sempre com um chutão, com bola lançada. E ontem nesse jogo do Novo Horizontino, cara, foi um vexame terrível. Sinceramente, cara, eu fiquei pensando aqui após assistir. Eu acho que faz sentido sim, e é uma possibilidade real do elenco não querer mais o Abel e enxergar que ele não tem mais que tirar pra mexer nesse elenco. Sinceramente. Mas eu quero saber de você. Compartilha com a gente a sua opinião. Você acha que o elenco do Palmeiras pode sim estar querendo derrubar o Abel? Eu acho que tem uma possibilidade sim. Com esse jogo aí, cara, eu acho que existe essa possibilidade. Pela postura, a questão não é os 4-0, mas é a postura que o time teve em campo. Então compartilha com a gente a sua opinião. Então você também que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do Verdão Todo Dia, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita notícia, muita informação para você, torcedor alviverde. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder mesmo, para fechar, cara, hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Verdão para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.